Bom dia, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor pedindo iluminação para o nosso estudo. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, somos muito gratos, Senhor, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá pela sua graça de estarmos mais uma vez aqui reunidos, Senhor, neste ajuntamento solene, para como ovelhas do seu pastoreio, mais uma vez sermos conduzidos pelo bom pastor de nossas almas. Assim, Deus, nós lhe suplicamos que o estudo dessa maravilhosa doutrina da perseverança dos santos aqueça os nossos corações enquanto peregrinos e forasteiros militamos neste mundo de trevas, neste mundo de horrores, que possamos mais uma vez, Senhor, sentir a segurança em nossos corações, a fim de seguirmos, Pai, até aquele grande e glorioso dia em que o Teu Filho voltar para nos buscar. Assim nós oramos em nome de Cristo, Teu Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos, hoje é a nossa última aula das doutrinas da graça, a perseverança dos santos. Eu vou fazer aqui uma breve recapitulação do que já vimos até aqui, não comentando muito, porque, como eu disse, é apenas uma breve recapitulação. Então, nós já vimos que as doutrinas da graça foram elaboradas como uma resposta aos remonstrantes, que no século XVII, influenciados pela teologia de Jacó Armínio, aquele movimento que depois ficou conhecido como arminianismo, se opuseram aos aspectos da teologia reformada, com relação à predestinação, à vontade humana e alguns outros assuntos no tocante à doutrina bíblica acerca da salvação. Essas questões, então, levaram ao Sínodo de Dort, nos anos de 1618, 1619. Neste sínodo, então, fora reprovado os 5 pontos do arminianismo, com 5 pontos próprios, que ficaram conhecidos como cânones de Dort, popularmente também conhecidos como 5 pontos do calvinismo ou doutrinas da graça. E vamos aqui brevemente nos lembrar de cada uma delas. A primeira que nós vimos foi a depravação total, o que significa que toda a humanidade foi afetada, danificada, distorcida pela entrada do pecado no mundo. Isso, no entanto, não significa que todos os seres humanos sejam tão perversos quanto possam ser, mas que o poder do pecado corrompeu o corpo, a mente, a vontade, o espírito, enfim, a pessoa como um todo. Isso significa que ninguém pode obter qualquer mérito sem que a graça de Deus possa ser infundida nele. O segundo ponto que nós vimos foi eleição incondicional, em que Deus soberanamente decide salvar quem Ele quer salvar. Portanto, Deus não escolhe salvar os pecadores por causa de qualquer bondade ou condição prevista neles, mas única e exclusivamente, meramente, por causa de seu bom prazer em redimir um povo para si, para a sua glória, para o seu louvor. Vimos também expiação limitada, onde Deus o Pai projetou a obra de redenção com o objetivo de prover salvação especificamente para os eleitos, de modo que Deus morreu por suas ovelhas e deu sua vida por aqueles quem o Pai predestinou desde antes a fundação do mundo, conquistando para eles as bênçãos do novo nascimento, da fé, do arrependimento, da justificação, da adoção, bem como uma vida santa e eterna. Nós vimos também graça irresistível, onde no tempo apontado por Deus, o Espírito Santo executa a obra de salvação, que não pode ser rejeitada, de sorte que a sua eficácia é perfeita. Todos os seres humanos
são totalmente depravados e totalmente incapazes de fazer qualquer coisa para se aproximarem de Deus, de modo que a única maneira de serem salvos é Deus fornecer graça salvadora e eficaz que supera toda a resistência humana natural. O grito do Senhor, ele rompe a surdez de um homem que está caído em seus delitos e pecados. E hoje, meus irmãos, nós vamos ver a doutrina da perseverança dos santos, onde nos ensina que o Senhor nunca deixa de amar o seu povo com amor salvífico e eficaz, de sorte que aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados, aqueles a quem Deus soberanamente escolheu desde antes da fundação do mundo e chamou de maneira irresistível, a estes Deus também guarda da queda absoluta, sendo impossível caírem fora do alcance da graça divina, a ponto de perderem a salvação completamente e finalmente, de modo que venham a se perder, mas desde a conversão até a morte, perseverarão em uma vida de santidade. Meus irmãos, estas são as tocantes verdades da flor, da tulipa, o acróstico onde as iniciais de cada um desses pontos formam os 5 pontos do calvinismo. E é muito interessante, meus irmãos, que eles estão muito relacionados uns com os outros, de modo que nós poderíamos resumir estes pontos em um único ponto. Ao Senhor pertence a salvação. Do começo ao fim, a salvação, ela pertence ao Senhor. Nada, absolutamente nada, decorre de nossas forças, dos nossos méritos. Ela pertence ao Senhor de eternidade a eternidade. De modo que nós poderíamos resumir estes pontos com esta frase de Scott Hubbard, que diz: Deus salva os pecadores na eternidade passada, por meio da eleição incondicional. Deus salva os pecadores na cruz por meio da expiação definida. Deus salva cada um dos pecadores em um momento específico, por meio de um chamado eficaz. E Deus salvará os pecadores totalmente, por meio da perseverança movida pela graça. Dito isto, meus irmãos, fazendo esse breve resumo do que vimos até aqui, vamos então agora estudar qual o significado da doutrina da perseverança dos santos. E para isso nós faremos uso do parágrafo 1º do capítulo 17 de nossa confissão. Na verdade, todo o capítulo 17 fala da perseverança dos santos, o capítulo 18 fala da garantia dos santos na salvação, mas em decorrência do tempo não poderemos examiná-los todos, mas fica aí como um exercício de casa, que os irmãos, para fixarem melhor estas verdades, possam ler esses 2 capítulos da confissão que são autoexplicativos. Então, vamos ver o que diz o parágrafo 1º do capítulo 17 de nossa confissão. Os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito, e receberam a fé preciosa, que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente nem definitivamente do estado de graça, antes hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, e Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Não obstante, a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode para eles cobrir-se de nuvens
e ficar obscurecidas por algum tempo, por causa da incredulidade, das tentações de Satanás. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo, e eles serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza, até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos de seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Amém. Vamos fazer aqui algumas perguntas para entendermos melhor o que a confissão nos traz como significado da perseverança dos santos. Primeiro, quem perseverará? Quem perseverará? A confissão diz categoricamente: aqueles que foram aceitos no amado. Percebam, para usar aqui um termo moderno, não foram aqueles que aceitaram Jesus, mas foram aqueles a quem Deus aceitou. São aqueles que são eficazmente chamados. Não são todos aqueles para quem o chamado geral do Evangelho é feito e de alguma forma responderam, mas somente aqueles que são eficazmente chamados, aqueles que são santificados pelo seu Espírito, aqueles que receberam a fé preciosa que é tão somente dos seus eleitos. E aqui a confissão deixa claro duas coisas. Primeiro, a confissão deixa clara que a perseverança dos santos é uma obra da graça e da onipotência divina. Primeira coisa que nós precisamos aprender é que Deus é quem faz nós perseverarmos. Aquele que persevera na fé o faz tão somente através da preservação graciosa de Deus. É por isso que muitos preferem chamar essa doutrina de preservação dos santos, justamente para deixar claro que é Deus quem nos preserva nele. É uma obra, portanto, da graça e da onipotência divina. O cristão irá perseverar até o fim, porque, como diz o apóstolo Paulo, é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Ou ainda como disse o sábio Salomão em Eclesiastes 3,14, sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar, nada pode ser retirado. Meus irmãos, e é interessante, eu não coloquei aqui, mas é preciso dizer que Deus faz isso através de meios. E quais meios são esses? A confissão nos diz no capítulo 14, parágrafo 1, os meios da graça, que é a sua própria palavra, ter comunhão com a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, através da congregação dos santos, do ajuntamento solene, onde ouvimos a palavra ser pregada, quer seja no culto doméstico, em que nós, mais uma vez, teremos contato com a palavra, quer seja na vida devocional, na vida privada com Deus. Ela, meus irmãos, será alimento, ela nos fará amadurecer, nos fará cada dia mais amar a Cristo, aborrecer os nossos pecados e assim nos santificar. Também a oração é outro meio de graça. Nós precisamos orar. Nós somos fracos, frágeis, vasos de barro, de modo que nós precisamos do poder do oleiro para moldar as nossas vidas, nos conformar à imagem e semelhança do seu Filho. E isso, meus irmãos, nos é possível através da oração. Também as ordenanças, batismo e ceia, comunhão dos santos e tantos outros meios que Deus usa para que a nossa fé seja aumentada e fortalecida. E Deus usa esses meios para nos fazer perseverar na fé. Mas outra coisa que precisa ser destacada aqui é que nem todos os que afirmam ser cristãos ou que mesmo parecem ser cristãos perseveram. A perseverança dos santos não significa que todos aqueles que dizem ser cristãos
são de fato salvos. Não são todos aqueles que têm o seu nome escrito no rol de membros de uma igreja que são salvos. Não são aqueles que meramente fizeram uma profissão de fé exterior ou que fizeram alguma reforma exterior em suas vidas, abandonando certos tipos de vícios. Não. Vejam o que João categoricamente nos ensina em 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio. João aqui está fazendo referência aos falsos mestres que estavam perturbando a paz da igreja com as suas falsas doutrinas. E João então diz, eles saíram de nosso meio. E por que eles saíram de nosso meio? Porque eles não eram dos nossos. E João então reafirma, porque se eles tivessem sido dos nossos, eles teriam permanecido. Olhem aí a doutrina da perseverança. Eles teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Meus irmãos, não existe crente desviado. Isso foi uma terminologia moderna que criaram. Não existe meio termo, não existe penumbra. João também aqui na sua epístola é muito categórico no capítulo 3. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Ou você está em Deus e, portanto, caminha e persevera e é preservado por Ele, ou você é filho do diabo e, portanto, seguirá este mundo, viverá de acordo com as corrupções e paixões do seu coração. Essa doutrina é a doutrina da preservação dos santos, daqueles que nasceram de novo, daqueles que tiveram a sua natureza renovada e que a partir desse momento em que Deus invade a história e nos chama eficazmente, nós não conseguimos mais ser os mesmos de outrora e passamos a viver essa experiência salvadora. Então, primeiro ponto, quem perseverará? Os santos. E quem é que garante isso? O próprio Deus. Ele é quem nos faz perseverar. Segunda pergunta. No que eles perseveram, a confissão diz, esses não podem cair totalmente nem definitivamente do seu estado de graça. E o que é que vem a ser o estado de graça? Observemos aqui duas coisas. Primeiro, objetivamente, significa que os santos não perdem a condição de terem sido libertos da ira de Deus, de terem sido trazidos pelo seu amor e graça paternal. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Efésios, capítulo 2, verso 4. Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu. Paulo não diz, ele nos dará. Ou se você fizer algum tipo de obra, ele vai lhe dar. Paulo é categórico, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos e juntamente com ele nos ressuscitou, nos fazendo. Não é fará no futuro, é no presente, nos fazendo, é garantido, assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, objetivamente, meus irmãos, é estar no estado de graça e não declinar dele, é não perder essa condição de salvos em Cristo Jesus pelas misericórdias e graça de Deus. Mas, subjetivamente, também significa que aqueles a quem Deus escolheu para a salvação não viverão segundo as suas paixões carnais, mas perseverarão em muitos frutos. Percebam, a Confissão de Londres não menciona que, uma vez escolhidos por Deus, nós podemos viver da maneira como que nós quisermos. A confissão aqui se alia ao apóstolo Paulo, como diz, permaneceremos, pois, no pecado, e ele diz, de modo nenhum, de modo nenhum. Pelo contrário, nos diz que a soberania de Deus, na soberania de Deus, aqueles a quem dele escolheu desde antes a fundação do mundo para a salvação, ele gera, ele nutre frutos. E quais frutos são esses?
A confissão nos diz, primeiro, na fé. Fé aqui no sentido de conjunto de doutrinas. Nós perseveraremos na doutrina dos apóstolos. O Senhor Jesus nos diz que Ele nos daria o Consolador, aquele que nos guiaria a toda a verdade. Se possível fosse, no tempo da apostasia, até os eleitos poderiam ter sido enganados, mas eles não são, porque eles têm o Espírito que nos faz ser guiados na doutrina verdadeira. Também nos diz que nós perseveraremos no arrependimento. E aqui nós temos, meus irmãos, uma promessa muito rica em 1 João capítulo 1, verso 1, quando João, meus irmãos, nos diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Se dissermos que não temos pecados, mentimos e a verdade não está em nós. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A graça do arrependimento. Mas também do amor. Que amor é esse? O amor uns pelos outros. Como também na esperança. Na esperança, meus irmãos, do Evangelho. De tudo aquilo que o Evangelho diz que nós seremos e haveremos de ser. Como também na alegria. Na alegria daquilo, meus irmãos, que nós encontramos pela graça. Na alegria do tesouro incomensurável que recebemos na nossa salvação. E, portanto, nos alegramos nisso e perseveraremos nesta alegria. Mas ainda vamos prosseguir aqui e fazer outra pergunta. Por quanto tempo eles perseverarão? E aí a confissão diz: ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Não obstante a visão perceptível da luz e do amor de Deus, pode para eles cobrir-se de nuvens e ficar obscurecidas por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Mesmo assim, Deus continua sendo o mesmo, e eles serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos de seu Salvador, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. De sorte, meus irmãos, que embora o cristão possa se tornar insensível a estas graças em si mesmo, e embora por algum tempo elas possam se tornar insensíveis para os outros, ele perseverará até o fim. Ele não cairá nem retrocederá para a perdição. Ele não voltará total e voluntariamente ao pecado, mas perseverará até a morte, ou até a segunda vinda de Cristo. E nós vemos isso muito claramente no que Paulo diz em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meus irmãos, talvez um exemplo clássico disto seja o rei Davi. Primeiro, vamos analisar aqui a degradação de Davi. Primeiro, Davi, ele desejou Batseba, cometeu adultério. Em vez de admitir abertamente o seu pecado, ele tentou encobrir o seu pecado, procurou enganar o marido de Batseba, embebedou, depois ordenou que ele fosse morto. Davi mentiu para si mesmo e tentou prosseguir com as responsabilidades do trono como de costume, como se nada tivesse acontecendo. A ponto de, quando o profeta Natã, o capelão da corte, confrontar o rei, levantando ali uma situação hipotética do rico de ovelhas e gados e de um pobre que não tinha nada, Davi então se levanta, a escritura diz, no furor, e diz:
Assim como vive o Senhor, digno de morte é um homem que cometeu tal coisa. Vejam que o coração de Davi estava tão endurecido a ponto de condenar o homem desta história, mas não ao ponto de condenar a si mesmo, porque o seu coração estava demasiadamente cauterizado. Aprendamos uma coisa, meus irmãos, o pecado, ele é uma fraude muito sutil, que faz nós perdermos a consciência dessa realidade. Por vezes o pecado anestesia o nosso coração, insensibiliza a nossa alma, cauteriza a nossa consciência e sim, é possível. Assim como vimos o exemplo aqui que o pastor deu em relação a passar pelo fio da câmara, é possível que se viva por um estágio nesse momento e ainda assim ter certeza que não, está tudo bem na minha relação com Deus, não há problema nenhum com isso. Meus irmãos, mas um verdadeiro cristão, um santo de verdade, quando repreendido pelo Senhor, embora tenha esse momento, ele irá se arrepender. É por isso que a disciplina, meus irmãos, também é um meio de graça. É um meio de nos trazer de volta para o aprisco. É por isso que logo em seguida a exortação, e mesmo no endurecimento do coração, o profeta Natan então se volta para Davi e diz: esse homem é você. E quando o profeta repreende Davi, o rei então diz: pequei contra o Senhor. E a Escritura nos diz algo fantástico. Em 2 Samuel 12:13, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Essa, meus irmãos, é a promessa que nós temos. Ainda que passemos por momentos difíceis, em que o nosso coração por vezes esteja cauterizado, mas quando devidamente exortados pelo Senhor, se de fato somos crentes, santos, nós teremos o nosso coração quebrantado, nos arrependeremos dos nossos pecados e seremos restabelecidos a comunhão dos santos. Porque assim como lemos hoje na liturgia, aqueles que são de Cristo ouvem a sua voz e o seguem. E o Senhor Jesus disse: ninguém aqui é ninguém mesmo, ninguém os arrebatará de minhas mãos. Meu Pai é maior do que eu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar das mãos dos Pai, das minhas mãos, as minhas ovelhas. O bom pastor divino, meus irmãos, ele nos ama. E ele não seria um bom pastor se ele deixasse com que as suas ovelhas, por vontade própria, pulassem de sua mão para um abismo profundo que não pudessem ser resgatadas. Ele nos ama e ele nos segura, de modo que isso não venha a acontecer em nossas vidas. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário para que as joias, as suas joias, desaparecessem naquele grande e glorioso dia. Mas vamos fazer outra pergunta ainda para entender o significado da perseverança dos santos de acordo com a confissão. Para o que eles perseveram? A confissão claramente diz: para a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos de seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Percebam que a confissão muito claramente responde: para o que eles perseveram? Eles perseveram para a salvação eterna. Meus irmãos, João disse em 1 João capítulo 5, 12, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Nós, meus irmãos, possuímos a vida de Cristo. Pedro vai nos dizer que nós somos coparticipantes da natureza divina. De modo que, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos crer que assim como ele, nós também viveremos para sempre. Mas talvez a pergunta ainda seja: Deus não pode retirar essa natureza de uma pessoa salva? A resposta é nunca.
absolutamente. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 11, verso 29, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Isto é, Deus nunca se arrepende de dar salvação aos seus amados. Alguma pergunta até aqui, meus irmãos? Vamos prosseguir. Visto então o que significa a perseverança dos santos, de acordo com a confissão, vamos ver agora o que a perseverança dos santos combate. Rejeita a ideia de que aqueles que são verdadeiramente regenerados e são verdadeiros crentes podem apostatar totalmente no que diz respeito à vida espiritual e à fé, perecendo espiritualmente, ou seja, perdendo a salvação. Essa é justamente a interpretação dos arminianos, de que os santos podem não perseverar, o que significa dizer que Deus não garante a sua perseverança salvífica. Aqueles que pensam dessa maneira tentam basear suas ideias em alguns textos bíblicos. Não vai dar para nós trabalharmos todos eles, mas um que está nas categorias de textos difíceis de entender é Hebreus capítulo 6. Eu peço desde já que você abra a escritura em Hebreus 6, dos versos 4 ao verso 8. Vamos examinar aqui brevemente esse texto usado para defender que os santos podem perecer na fé. Hebreus 6, a partir do verso 4, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. E aí, o que é que os irmãos acham? Para nós entendermos esse texto, nós devemos responder uma pergunta introdutória. O que significa, aliás, para quem esse texto está sendo destinado? Para quem são as pessoas aqui, para quem o autor aos Hebreus está falando? Sobre quem esse texto se refere? Esse texto fala de crentes ou esse texto fala de incrédulos? Bom, aqui tem um problema, porque se esse texto está ensinando que os crentes, as pessoas verdadeiramente salvas, podem cair e se perder novamente, ele também está ensinando que essas pessoas nunca poderão receber novamente o dom do arrependimento. Seria impossível, ele repete isso nos versos 4 e 6. Algo, meus irmãos, então, que não se aplica ao desvio de crentes, porque a Escritura nos diz em 1 João, capítulo 1, verso 9, o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Portanto, esse texto aqui não está se referindo a crentes, porque aos crentes é dado o dom do arrependimento. E se eles, porventura, forem surpreendidos pelo pecado, a Escritura diz, garante que se eles confessarem os pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas
ainda para enfatizar que esse texto não se refere a crentes, prestem atenção nos termos usados aqui pelo autor sagrado. O termo aqueles, ele diz, no verso 4, é impossível, pois, que aqueles. Ele ainda usa esse termo mais adiante. Porque a terra que absorve a chuva frequentemente cai, sobre ela produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada. E veja a mudança de tom no verso 9. Quanto a vós, outros. Portanto, meus irmãos, aqui está muito claro que o texto não fala de crentes, mas o texto fala de incrédulos, daqueles. É tanto que o autor sagrado no verso 9 muda de tom e diz: quanto a vós outros, todavia, ó amados. Então, para enfatizar, vamos ver o que tem no slide. Se este texto ensina que as pessoas salvas podem cair e se perder novamente, ele também ensina que elas nunca poderão ser salvas novamente. É impossível renová-los novamente para o arrependimento, versos 4 e 6. Portanto, ao contrário da interpretação arminiana, esse texto não fala de crentes, mas sim de incrédulos. Mas então vem outra pergunta. Já que esse texto fala de incrédulos, qual o significado das ilustrações usadas aqui pelo autor sagrado? O autor vai dizer que eles foram iluminados. O que significa dizer que eles foram iluminados? Significa dizer, meus irmãos, que eles receberam a luz de Cristo, a luz que irradia todo o mundo. Os raios do Evangelho brilharam sobre eles. No entanto, a mesma luz que derrete a cera é a luz que endurece o barro. O Salvador nos diz que essa luz é a luz que pode ser escuridão no coração daqueles que não são salvos. Em Lucas, capítulo 11, verso 35, o autor sagrado vai nos dizer: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas, de modo que essa luz de nada adiantou para eles. Mas o autor ainda diz que eles provaram o dom celestial, provaram a boa palavra de Deus, eles provaram dos poderes do mundo vindouro. O que significa dizer que eles provaram tudo isso? Meus irmãos, a palavra aqui significa degustação. Significa que eles apenas degustaram. Eles não comeram, eles não ingeriram tudo isso. Essa mesma palavra é usada em Mateus 27, 34, quando diz que o nosso Salvador, na cruz do Calvário, provou a mistura com fel, mas não quis beber daquela mistura. De modo que, qualquer que seja que o dom celestial, qualquer que seja que a porção da palavra de Deus que eles provaram, qualquer que seja que os poderes do mundo vindouro que eles provaram, essas pessoas apenas experimentaram por degustação. Elas não ingeriram tudo isso. Eram pessoas que honravam o Senhor apenas com lábios, mas o seu coração estava distante do Senhor. Eles tinham as suas línguas e as suas cabeças salvas, mas o seu coração não era de fato regenerado. Vejam ainda que o texto vai dizer que eles foram participantes do Espírito Santo. Em que sentido isso significa? Essa mesma palavra aqui é usada em Lucas, capítulo 5, verso 7, ali no contexto da pesca maravilhosa. E o texto vai nos dizer no verso 7 que quando os pescadores estavam chegando à margem, fizeram sinal aos companheiros. É a mesma palavra aqui, companheiros, que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. Percebam, esses companheiros não faziam parte da comitiva. Eles estavam ali à margem, mas eles foram chamados para que de modo temporário pudessem ajudar ali os pescadores que estavam chegando a retirar aquela quantidade enorme de peixes.
Meus irmãos, então é possível que uma pessoa não salva, ela seja admoestada, ela seja repreendida pelo Espírito Santo e ainda assim seja um incrédulo. Quantas pessoas na experiência de nossa igreja local nós percebemos que vêm, são frequentantes, até mesmo assíduos, ouvem a palavra, por vezes dizem que palavra maravilhosa, nunca tinha percebido o que esse texto diz. E logo em seguida voltam a viver as suas vidas incrédulas e miseráveis. Nesse sentido, o não salvo então participa do Espírito Santo. Ele apenas está aqui experimentando o que o Espírito Santo faz, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas que isso não entranha de fato em seu coração e transforma a sua vida. Mas mais do que isso, meus irmãos, isso é o que me causa muito temor. Ser um aparente parceiro do Espírito Santo na operação de poderosos milagres. Se lembram de Mateus capítulo 7? O Senhor diz: muitos naquele dia dirão, Senhor, Senhor, mas esses não entrarão no reino dos céus. Eles dirão, Senhor, porventura em teu nome nós não profetizamos, em teu nome nós não expulsamos demônio, em teu nome nós não fizemos muitos milagres. Então o Senhor dirá explicitamente, diz a Escritura, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eles eram parceiros do Espírito Santo na manifestação de tamanhas obras, profetizar milagres, mas eles não eram de fato convertidos. De modo, meus irmãos, que o texto fala de pessoas que durante um longo tempo se envolveram com as coisas do reino, participando de suas bênçãos, testemunhando o seu poder, mas que depois disso tudo produziram coisas más, espinhos e ervas daninhas. Trata-se, portanto, aqui de um incrédulo diferente, de alguém que ouviu, que provou, que testemunhou por anos a fio o poder do Espírito Santo, mas que afinal virou as costas e mergulhou no mal. Meus irmãos, quão terrível seria se naquele grande e glorioso dia nós ouvíssemos estas palavras: afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade. De modo que, se há alguém aqui que está sistematicamente endurecido pelo pecado, negligenciando o ensino da Escritura, vivendo de maneira desrespeitosa e habitual à vontade do Senhor, ainda que no silêncio do seu coração, ouça as advertências da palavra de Deus, vá ao Salvador, clame por misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu queria lhe encorajar a invocar o nome do Senhor, a se entregar a Ele, a viver para Ele, tão somente para Ele. E assim você terá a garantia de que você está perseverando na fé, de que de fato você é um santo e que Deus tem confirmado e testificado essa salvação em seu coração. Agora, meus irmãos, quais são as consequências, os perigos de nós não adotarmos a doutrina da perseverança dos santos? Primeiro, o perigo de cairmos em deserções espirituais. Os crentes nem sempre têm o privilégio de estar no Monte Santo com os discípulos, de estar no terceiro céu com o apóstolo Paulo, de viver sempre no gozo dos braços do Senhor Jesus. Às vezes, a fé dos filhos de Deus é atacada de todos os ângulos, sendo atacada pelo diabo, deserções espirituais, cruzes corporais, pecado, escuridão. Então, eles não apenas ficarão perdidos quanto ao que pensar de si mesmos, mas se perguntarão se há algum verdadeiro exercício na fé neles, pois esta escuridão miserável eles não podem encontrar Jesus nem se envolver em transações com Ele, de sorte que não adotar essa doutrina como fundamento de nosso conforto
é lançar-se ao perigo do desânimo, da apatia e da morte. Todavia, meus irmãos, reafirmar as verdades dessa doutrina é termos o verdadeiro conforto de que o Senhor ele está conosco mesmo em meio ao caos. Eu acho que foi Samuel Rutherford que disse que em meio a este mundo de caos eu estou preso por um fio, mas este fio é Cristo Jesus. Por quê? Porque, meus irmãos, ele é aquele que diz em Isaías capítulo 54, por um momento te abandonei, mas com grandes misericórdias te reunirei. Como um pó de cólera, por um momento escondi de ti meu rosto, mas com bondade eterna terei misericórdia de ti. Ou ainda em Isaías 49, que diz, mas Sião disse, o Senhor me desamparou, e meu Senhor se esqueceu de mim. O profeta então diz, pode uma mulher esquecer-se de seu filho que ainda mama, a ponto de não se compadecer do filho de seu ventre? Sim, ela pode se esquecer, mas eu, Senhor, não te esquecerei. Eis que nas palmas de minhas mãos te gravarei. Ou ainda em Malaquias, capítulo 3, verso 6, porque eu sou o Senhor, não mudo. Portanto, vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Portanto, meus amados irmãos, sejam encorajados. Mesmo quando estiverem nessa condição, possam exclamar como o apóstolo Paulo, eu sei em quem eu tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia final. Aqueles que não afirmam essa doutrina não podem reafirmar tais verdades. Incorrem nesse perigo. O segundo perigo, meus irmãos, é o perigo de cedermos aos ataques de Satanás. Satanás incansavelmente usará dardos inflamados para tentar os crentes, e então novamente os esbofetear para feri-los e impedi-los de ter paz. Não adotar essa doutrina como fundamento de nossa fortaleza em meio às batalhas é tornar-se facilmente suscetível aos ataques de Satanás, que são capazes de lançar um crente para lá e para cá, fazendo com que sua fé vacile. Mas afirmar essa doutrina, meus irmãos, é ter a certeza de que apesar de toda a violência desse inimigo maligno, desse inimigo poderoso, desse inimigo sutil, o diabo não conseguirá levar um só dos eleitos de Deus para a apostasia. Nem mesmo daquela ovelha mais tenra e fraca, ele não conseguirá arrancá-la das mãos de Cristo Jesus. Romanos capítulo 16, verso 20, Paulo vai dizer que o Deus da paz em breve ferirá Satanás dos vossos pés. Vejam, meus irmãos, em vez do diabo nos arrancar das mãos do nosso bom pastor, a Escritura diz que o próprio diabo será pisado pelos crentes. O apóstolo João diz aos jovens da igreja de Éfeso, vocês já tendes vencido o maligno. Portanto, pela verdade e no poder de Deus, nós triunfamos sobre o diabo. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 10, João vai dizer, agora é chegada a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder de Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusa de dia e noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho. A Escritura nos diz, meus irmãos, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. De fato, do lado de cada eternidade é marcado pela luta deste leão que está ao nosso derredor tentando nos tragar. Mas reafirmar essas doutrinas é termos a fortaleza de que perseveraremos em meio aos ataques e dardos inflamados do nosso inimigo. Mas há um outro perigo de não reafirmarmos essa doutrina, o perigo de cedermos a amizade com o mundo. Uma vez que os filhos de Deus abandonaram o mundo
e foram convencidos pelo Espírito Santo do pecado, por sua luz e conduta, o mundo consequentemente os odeia e se esforça para afastá-los de sua fé e caminhada piedosa. Rejeitar a doutrina da perseverança dos santos é incorrer no perigo de ceder às constantes ameaças do mundo, que acariciam os santos com as concupiscências dos olhos, da carne e a soberba da vida. No entanto, meus irmãos, reafirmar essa doutrina é nós seguirmos neste mundo não temendo, porque o mundo não nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nem por suas carícias, nem por suas perseguições. Cristo deixou muito claro em João 16 que no mundo nós teríamos aflições, mas nos encorajou dizendo: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Romanos, capítulo 5, o apóstolo Paulo nos diz que nós devemos nos gloriar também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, esperança, e a esperança não nos confunde. Portanto, amados, tenham coragem em meio à batalha e exclamem como o apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será a tribulação, será a angústia, será a perseguição, será fome, nudez, perigo ou espada? De modo nenhum. Em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Mas ainda há um outro perigo, irmãos. O perigo de cedermos ao pecado, não seguindo em santificação. O velho Adão ainda reside dentro de nós. Inclusive, há uma historinha que Lutero diz que ele acreditava que o velho Adão tinha morrido nas águas do batismo, mas o infeliz sabia nadar. Então, o velho Adão ainda reside dentro de nós. Ele retém sua natureza e desejos. Esses desejos militam, guerreiam contra a alma e a fazem, por vezes, tropeçar e cair. Não adotar essa doutrina é rejeitar que não há nada que mova o homem tão doce puramente para a santificação quanto a graça e a permanência dessa graça, pois o amor de Deus acende o amor daqueles a quem Ele ama. Os opositores dessa doutrina, eles dizem que, ao reafirmar a perseverança dos santos, a garantia de que nós somos salvos, isso pode nos conduzir a uma vida descuidada, onde nós nos entregaremos ao pecado. O contrário também é verdade. Porque se você não acreditar nessa doutrina, então comamos e bebamos, porque amanhã nós morreremos. Mas como está aqui, não há nada que mova o homem tão doce puramente para a santificação, quanto a graça e a permanência dessa graça, quanto o amor de Deus dirigido a nós, e como diz João em 1 João 4,19, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Isso nos dá, meus irmãos, a esperança inabalável e a expectativa, o incentivo de vivermos uma vida de santidade. João também nos diz que todo aquele que tem nele essa esperança, qual o resultado? Purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Ou ainda o apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 12, no verso que nós conhecemos muito, 12, verso 1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Não reafirmar essa doutrina é incorrer no perigo de ceder ao pecado e não seguir uma vida de santificação. Mas reafirmar essa doutrina é crer na palavra de que ainda que nós venhamos a cair, nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos sustenta em suas poderosas mãos. Aquele que criou terra, céu, mar e tudo que neles há, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, é aquele que nos sustenta para que nós não caiamos
e não vivamos de acordo com esse mundo. Portanto, meus amados irmãos, reconheça a certeza de seu estado espiritual e você verá a soberana graça, bondade, poder, longanimidade, fidelidade, a imutabilidade de Deus até a sua completa e total redenção. Perseverar na fé, na vida espiritual que Deus concedeu a seu povo, isso lhe conduzirá inexoravelmente à adoração. Nos uniremos a Fanny Crosby, que escreveu o hino do cantor cristão Segurança. Que segurança sou de Jesus, já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus, ele me leva à glória dos céus. E ela então adora ao Senhor, dizendo: canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Crer nessas verdades nos conduz à adoração. Também seja encorajado em todas as complexidades, em todas as dificuldades da vida, mesmo no vale da sombra da morte, seja encorajado, porque o Senhor lhe aperfeiçoará. O Senhor usará estas coisas para lhe fazer cada vez mais semelhante a Cristo, e o seu nome será glorificado. Na batalha, ser valente, confia na proteção de Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. Abandone, meu amado irmão, o mundo, toda a falsa glória que esse mundo nos oferece, porque a fé é de tal natureza que vence o mundo, como diz o apóstolo João no capítulo 5, verso 4. Abstenha-se de entregar os desejos carnais que militam contra a nossa alma, sabendo que o resultado da nossa caminhada não é incerto e a nossa luta não é como uma surra no ar. Portanto, vigiem, permaneçam firmes na fé, deixando-vos como homens e sejam fortes. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Mas vamos aqui ainda para mais algumas aplicações para concluirmos o estudo dessa manhã. Meus irmãos, nós precisamos entender que, como eu disse no início, essa doutrina é a doutrina da perseverança dos santos. Não são daqueles que se dizem ser santos, mas que expressam viver como os demônios, mas são aqueles que rendem frutos dados por Deus para a sua glória. É isso que Paulo diz muito claro em Filipenses capítulo 2, verso 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto querer como o realizar. Frutos de piedade, frutos de transformação. Como que isso se dá na prática? E aqui vem alguns conselhos práticos do pastor Thomas Watson. Primeiro, procure estar bem firmado no conhecimento distinto de Deus. Você deve conhecer o amor do Pai, o mérito do Filho, a eficácia do Espírito Santo. Aqueles que não conhecem a Deus corretamente cairão gradualmente. Daniel nos diz no capítulo 11, verso 32, o povo que conhece a seu Deus se tornará forte e ativo. Não podemos, meus irmãos, ser como os samaritanos, que adoravam aquilo que eles não sabiam. Não podemos ser ignorantes quanto ao nosso Deus. Nós devemos conhecer cada vez mais o Senhor. Isso nos dará confiança, isso nos dará alento, isso fará com que prossigamos na caminhada. O profeta Oséias diz que o povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus, do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. Mas aqueles que conhecem a Deus, eles têm as suas forças renovadas. Aqueles que conhecem a Deus, cada dia mais sabem que precisam dele, que dependem dele.
porque Ele, o Senhor de todas as coisas, é também o Senhor que nos guarda e nos faz perseverar. Segundo, cuidado com a presunção. Não presuma de sua própria força. Exercite um santo temor e ciúme sobre os seus próprios corações. Cuidado com a presunção. Não sejamos arrogantes, meus irmãos, mas tementes ao Senhor. O apóstolo Paulo nos diz muito claramente em 1 Coríntios 10, 12: aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não sejamos, meus irmãos, presunçosos. Nós temos todos os motivos do mundo para desconfiarmos de nós mesmos, do nosso coração perverso, caído, que muitas vezes nos engana, que muitas vezes nos faz voltar para as coisas desse mundo. Então, tomem cuidado com a presunção, mas tenham temor e tremor diante de Deus. O temor e tremor diante de Deus nos leva à oração. E a oração gera força, e força gera firmeza. A presunção, meus irmãos, nos faz estar recolhidos em nós mesmos, achando que nós estamos certos, mesmo caminhando para a morte. Devemos, meus irmãos, sermos cada vez mais cuidadosos. E isso nos diz que nós devemos ser pastoreáveis. Devemos amar a igreja do Senhor, ao ensino da igreja, ao pastoreio que nos é dado, porque isso nos conduz, sim, à vida, enquanto que o nosso coração perverso e enganoso pode estar nos conduzindo para a morte. Terceiro, seja humilde. Esqueci de citar o verso. Não, citei, né? Terceiro, seja humilde. Quanto mais baixas as raízes da árvore na terra, mais firme ela é. Assim, quanto mais a alma está enraizada na humildade, mais estabelecida ela está e menos corre o risco de cair. Crisóstomo, meus irmãos, chama a humildade da mãe de todas as graças. Deus permite que um cristão pobre e humilde permaneça, enquanto aqueles que estão em posições mais elevadas, que têm pensamentos elevados de si mesmos, caiam em apostasia, que são propensos a viverem de acordo com os seus pensamentos, com as suas inclinações, com as suas vontades. Mas aqueles que são propensos à humildade, eles perseveram, porque Deus é aquele que dá graça aos humildes. Ele é aquele que habita na alma humilde, como diz a Escritura. Então, meus irmãos, cultivemos a humildade, reconhecendo quem nós somos, a nossa fragilidade, a nossa debilidade, e nos recorrendo, e indo até Deus, recorrendo àquele que é poderoso para nos guardar. Deus é aquele que resiste aos soberbos, contudo, concede a sua graça aos humildes. Mas em quarto e último lugar, busque o poder de Deus para lhe ajudar. Quando o barco está amarrado a uma rocha, ele está seguro. Assim, quando estamos firmes, amarrado à rocha das eras, somos inexpurgáveis. Meus irmãos, devemos sempre clamar ao Senhor, buscar o seu poder para nos ajudar. Uma criança, ela se sente mais segura quando ela está nos braços de seu pai. Vamos, meus irmãos, aos braços do nosso Pai, do Senhor Criador do céu, da terra, do mar, de tudo que neles há. E Ele sustentará os nossos passos. Ele nos guiará em nossos caminhos, de modo que os nossos passos não vacilem, como diz o salmista no Salmo 17, verso 5. Clamemos ao Senhor. Senhor, aperfeiçoe em mim aquilo que iniciastes. A boa obra, Senhor, que começastes em minha vida, aperfeiçoa, de modo que eu não naufrague nos meus delitos e pecados, nos desejos enganosos do meu coração, na minha soberba, na minha presunção, mas que eu possa, Senhor, ser renovado e estar diante do porto seguro de minha alma. Essa, meus irmãos, é a doutrina da perseverança dos santos. A nossa confiança não repousa em nós mesmos, mas repousa no poder de Cristo,
naquele que derramou o seu sangue puro, carmesim, na cruz do Calvário, para conquistar para si um povo que jamais será arrebatado de suas mãos. Essa é a segurança que nós temos, a segurança de que Ele nos levará em repouso constantemente para o nosso lar. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, queremos lhe agradecer, Senhor, por essa oportunidade, pela sua graça e misericórdia, Senhor, de podermos desfrutar das verdades desta grandiosa doutrina, Deus. Fixa, Senhor, essas verdades não somente em nossas mentes, mas em nossos corações, Pai. Aqueça os nossos corações da segurança, da certeza, fazendo assim, ó Deus, com que nós venhamos a viver uma vida de santificação, abominando o pecado, abominando, Senhor, as torpezas que esse mundo quer colocar em nossos corações, nos fazendo afastados, Senhor, mas nos dá a graça, Deus, e o discernimento de nos rendermos, ó Deus, aos meios de graças que o Senhor nos concede, a palavra lida, palavra pregada, a oração, Deus, quer seja privada, quer seja pública, as ordenanças, enfim, Senhor, a igreja, esse instrumento glorioso e poderoso que o Senhor nos dá através também dos nossos oficiais, que são instrumentos do Senhor para nossa proteção, preservação e cuidado. Ó Deus, faça com que o nosso coração esteja cada vez mais quebrantado, Senhor, para que possamos nos submeter ao pastoreio da igreja, amarmos uns aos outros e assim, ó Deus, perseverarmos na fé. Guarda-nos, Pai, do dia mau, guarda-nos, Deus, do inimigo de nossas almas, guarda-nos, Pai, de vivermos uma vida de acordo com as nossas vontades e aptidões, mas que possamos, Senhor, tão somente viver para a sua glória, fazendo com que a nossa mente e coração esteja devotado às coisas do alto, aos tesouros eternos e perpétuos que o Senhor nos deu por graça, através do sacrifício vivo de Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Somos gratos, Pai, por tão grande obra, mesmo sendo miseráveis pecadores, que não merecemos nada disso, mas que tamanha graça nos alcançou e por isso estamos alegres e por isso somos gratos, Deus. Oramos assim em nome de Cristo, Teu Filho, Senhor nosso. Amém, meus irmãos.